Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão e de mensagem na IBNU. Hoje, de maneira especial, feliz Dia das Mães, uma palavra profunda sobre isso. E a verdade, cá entre nós, pessoal, é que ninguém gosta das mães, mas Deus é diferente. Quer saber? Acompanhe a nossa reflexão na Palavra de Deus neste dia. E não se esqueça, inscreva-se no canal, aperte o sininho, divulgue para os seus amigos e seja você também mais um parceiro da IBNU. Deus seja louvado quando vamos voltar a nossa atenção para ouvir da Palavra de Deus. E hoje, de uma maneira especial, parabéns a todas as mães. Feliz Dia das Mães. Certamente em toda parte está todo mundo aí celebrando, comemorando em família essa data tão especial. Mas eu faço uma pergunta incômoda no dia de hoje. Será de fato que a maior parte dos filhos ou até das pessoas ou da nossa sociedade de fato gosta das mães? Pois é, então vamos ver. Nós hoje vamos refletir sobre o tema Ninguém gosta das mães, mas Deus é Deus, Deus é diferente. Para pensar sobre esse tema, porque vale a pena a gente começar a pensar, né? Não faz tanto tempo assim, que a maior parte da nossa sociedade, aí eu digo a sociedade no nível global, né? Passou por um processo assim de adaptação a novas tendências sociais e econômicas, onde me parece que a gente tem caminhado na direção do que eu poderia chamar assim de maternofobia, né? Uma coisa assim de que, por exemplo, uma pessoa tem valor por causa do seu trabalho, tem valor por causa da sua formação, tem valor por causa do grupo social ou por causa da sua tendência de pensamento. Mas é curioso que é difícil a gente pensar, olha, a pessoa tem valor porque ele é pai, porque ela é mãe, porque ele é filho. Parece que essas dimensões ligadas à família têm perdido força e valor, especialmente no sentido de valorizar a pessoa, né? Inclusive, uma das características que a Bíblia até apresenta de sinal de fragilização da sociedade que abre espaço por um caminho que tem a ver com o final dos tempos é que os indivíduos, os seres humanos, serão sem amor pela família. Então eu me pergunto se toda a movimentação que tem numa época como essa é mais um costume, uma tradição, se é mais porque movimenta um mercado, tem a ver com uma data, né, que abre um caminho assim promissor para a economia. Mas a pergunta é, será que as pessoas de fato gostam da mãe? O que é que a gente entende por... Eu vou até pedir licença para vocês, vejam como isso é controvertido, né? Eu vejo, desde muito novo, eu vi as pessoas tentaram ofender uma a outra e diziam, aquele sujeito é um filho da mãe. Como assim? O que quer dizer isso? Por que as pessoas usaram essa terminologia? Quando alguém fala, esse cara é filho do pai, é a mesma coisa? Não é. Por que isso? Então vamos lá. E me chamou a atenção um texto bíblico que a princípio a gente lê assim, e parece, eu diria assim, um salmo muito comportado, né? Um salmo, vamos dizer assim, que a gente gostaria de logo cedo, assim, às 6, 7 horas da manhã, na hora de abrir os olhos e preparar para um novo dia, ler um salmo como esse que diz assim, aleluia, Salmo 113. Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória.
Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes e com os príncipes do seu povo. Dá um lar à mulher estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Pessoal, veja, o que a gente vai perceber aqui neste salmo, que é um salmo assim que chama a nossa atenção, porque ele faz parte de um grupo que era chamado ali o Grande Hallel, né? Que é um salmo de adoração que era cantado, por exemplo, nas 3 festas principais do antigo Israel, né? A Páscoa, o Pentecoste, tabernáculos ou cabanas. Então você imagina, por exemplo, lá em Mateus diz que no momento do Pêssar, da Páscoa judaica, quando Jesus vai ali celebrar a ceia com os discípulos, né, diz que eles cantaram um hino. E o hino tem a ver com esse conjunto de salmos que começa aqui com o Salmo 113. É um conjunto de salmos que inicia, né, aqui, inclusive vários salmos próximos têm esse início e desfecho com aleluia, aleluia. Essa expressão que significa aleluia, né, quer dizer, louvem ao Yah, que é um abreviativo do tetragramaton do nome sagrado de Deus, e que funciona esteticamente como uma moldura no salmo. E aí o salmo aparece para nós, e vamos dizer, dividido em 3 partes dentro dessa moldura que dá início a esses cânticos, né? Inclusive o 113 ele tem meio que uma continuidade no próprio Salmo 114 na sequência, que evoca a grande libertação do Egito, por isso faz todo sentido cantar isso na ocasião da Páscoa. Mas o que acontece? Esse salmo então é uma convocação comunitária para um reconhecimento de Deus da maneira que Deus merece. E aí ele diz o quê, né? Louvem, ó servos do Senhor, aqueles que colocam-se na posição adequada diante de Deus para adorá-lo, servi-lo e estar em sintonia com as diretrizes do Eterno. Eles são chamados a reconhecer, a aclamar a Deus, a reconhecer concretamente por meio dessa adoração litúrgica, musical, cultica, e eles então são chamados a louvar o nome do Senhor. Então você pode imaginar viajar no tempo aqui, no contexto da antiguidade, para ver todo esse povo reunido e clamando, expressando esse louvor, e ele continua nessa toada sagrada dizendo: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Aí o salmista vai fazer um exercício aqui, que eu diria que é um exercício meio que espacial, trabalhando inclusive com os conceitos propriamente de espaço e de tempo. Então, quer dizer, a grandiosidade de Deus, né, a sua condição magnânima diante de nós, ela evoca um louvor que se define como, né, que deve ser algo desde agora e para sempre, porque ele evoca esse convite, né, ao infinito, e aí entra, né, esse aspecto, vamos dizer, onde a gente pensa no tempo, mas também no espaço, do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. Tá vendo? Então o reconhecimento de Deus é algo tão poderoso que ele nos convida assim a fazer esse exercício, né, de percepção da dimensão assim tendente ao infinito no espaço do tempo, para que a gente, vamos dizer, encaminhe todo esse reconhecimento de adoração para Deus nessa amplitude tão grandiosa que aparece aqui. E ele continua, quer dizer, a adrenalina está forte aqui, a coisa está significativamente
extraordinária, e então ele diz, o Senhor, agora na segunda parte do Salmo, o Senhor está exaltado acima de todas as nações. Porque quando você olha para o horizonte e pensa no elemento espacial, e pensa nessa dimensão, a pergunta é o que você vê na sua frente. Você vê a dimensão das nações. E Israel sabe muito bem como isso é, vamos dizer, temerário, né? Porque as nações eles conhecem. Então, inclusive no 114 vem a memória da libertação do Egito. Então você tem o mundo antigo com as suas figuras que a gente conhece, do Egito, da Babilônia, da Assíria. E aí ele então, vendo os poderes humanos, ele em alto e bom som, diz o Senhor, está exaltado acima de todas as nações. Então você pode ver que o corte aqui, né, ele é horizontal. Né? Então vendo aqui no horizonte à minha volta, as nações, o Senhor está acima de tudo isso. Então veja como ele é poderoso, grandioso e digno de toda essa festa exuberante. E agora a gente muda o vetor. Não é só a visão horizontal, agora a gente vai para o nível vertical, ele diz, acima dos céus está a sua glória. Então, ufa, que coisa extraordinária é esse perfil, vamos assim chamar aqui, desse louvor geométrico, né, que aparece numa espécie de conclamação astrofísica, a adoração. E aí, diante disso, né, com toda essa percepção que abre caminho no coração de quem adora, surge, né, esse negócio interessante, né? O sinal de um bom louvor tem a ver com os pontos de exclamação e interrogação que acompanham a frase exuberante que sai do profundo do coração. Por isso é interessante, né? A gente tem uns nomes na Bíblia, Miqueias, Micael, né? Que o sentido é quem é como Deus, quem é como o Senhor. E aqui aparece quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. Quem pode se comparar, né? Então, por isso que é interessante, a gente às vezes imagina, né, que um louvor bem encaminhado, uma adoração assim devidamente cerceada pelo bom senso da compostura, ela é algo assim bem, né, vamos dizer, comportado. Né? É interessante que o nível linguístico ele passa por uma efervescência diferenciada que surge nessas exclamações e nessas perguntas retóricas poderosas. Quer dizer, eu não vou dizer, Deus, o Senhor é o maior, isso é muito pouco. Quem é como o Senhor? Quem pode se comparar? Né? Então, é uma pergunta que não só ganha força por si só, mas ela convoca a comunidade a uma resposta que está implícita dizendo, ninguém se compara ao Senhor. E aí você fica pensando, sabe, eu fico imaginando quem é como o Senhor, porque a gente olha para as estrelas, quem é como o Senhor quando a gente vê, né, a diversidade da vida animal. Deus criou o rinoceronte, o urso pardo, o leão, né, a águia, que coisa impressionante. Quem é como o Senhor para ver a diversidade da vida marítima, quando a gente olha as densas florestas, quando a gente vê o pôr do sol, quando a gente vê a cachoeira. Então, pessoal, mas aí deixa eu perguntar para você, está sentado? Vamos olhar de novo, vamos ver o que o Salmo tem a nos apresentar. Esse nosso Deus que reina em seu trono nas alturas, atenção, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Aí é que o negócio começa a pegar um caminho diferente. Porque a gente está aqui, né, na exuberância. O Eterno, o Senhor, estamos aqui vendo toda essa dimensão absolutamente poderosa. E estamos nesse nível de um palco, vamos dizer assim, astrofísico universal da ação divina, e até aí tudo bem. Mas de repente, quando vai se dizer por que essa pergunta faz sentido, quem é como o Senhor, como é que a gente entende, né, essa dimensão de adoração a Deus, que os antigos olhando falando, olha, a gente também vê isso quando fala dos deuses das nações, a gente vê isso quando fala dos poderosos, e de repente entra um fator
diferencial significativo. Esse Deus, acima de tudo e de todos, cujo trono está nos céus, ele se inclina, ele se volta para uma realidade distante da sua glória. E aí o texto diz, se é que eu li bem, eu vou olhar de novo aqui para não entender nada fora do lugar, ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Aí a gente está no meio da festa, dessa grande celebração, e diz, Sayão, vamos lá, vamos conversar aqui. Claro, Deus está mais uma vez mostrando o valor extraordinário da sua onisciência. Quer dizer, nós estamos aqui, vamos fazer um curso de teologia no Salmo 113, olha lá. Deus, está vendo? Quando fala, né, que é do nascente ao poente, quando ele está com o seu trono nos céus, a gente vê aí a descrição dessa onipotência divina. Né? E podemos dizer, a onipresença, o que está faltando? Já sei, onisciência. Então Deus sabe de todas as coisas, todas as enciclopédias da história são um neurônio da divindade, não são nada, Deus conhece tudo, e aí ele se inclina para fazer a varredura completa de toda a informação de dados. Inteligência artificial não é nada. AI já era. Aqui você tem Deus AI, né? Você tem Tel AI, ou Elohim AI, um conhecimento completo. Mas aí, quando a gente percebe isso, que Deus se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra, o que será que ele vê? Onde é que para o olhar divino? Eu posso tentar pensar, nos grandes impérios, nas pessoas que são protagonistas da história, naqueles que estão, vamos dizer, num caminho de terem a primazia na caminhada da fé. Então Deus olha dos céus e ele enxerga Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, né, o apóstolo Paulo. E aí é que o Salmo chama a gente para uma extraordinária surpresa. Para onde se volta o olhar divino no Salmo 113. Por isso a próxima estrofe, eu convido até você, quem sabe, tomar um café, tomar um chá, dar uma esparecida, assim, se preparar, porque a coisa é muito diferenciada e inusitada. O texto vai dizer o quê? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Isso quer dizer que o olhar divino, da sua magnitude, do seu contexto de onipotência magnânima e indescritível, quando volta o seu olhar para expressar essa sua onisciência plena, o destaque do olhar divino, olha que coisa, é na direção de agir para fazer diferença na vida daqueles que estão fora do radar minimamente importante dentro do ambiente da convivência humana. É uma coisa lamentável porque sempre existiram, e tem existido e vai sempre existir pobres e necessitados no mundo. O difícil é que na maior parte das vezes os pobres aparecem em tudo quanto é discurso, mas sejamos sinceros, na maior parte das vezes isso aparece apenas como um caminho de tentar sensibilizar as pessoas e nem sempre as propostas na direção dos pobres, sejam elas vindas de qualquer que seja a fonte, nem sempre elas de fato são sinceras, transparentes e elas trazem qualquer resultado favorável àqueles que foram atingidos pelo caminhão da vida e que se encontram numa situação de necessidade extraordinária. E é importante observar também que no livro de Salmos, a pobreza, a condição de necessidade não está só sendo vista da perspectiva de quem não tem recursos, mas de uma pessoa que sem recursos tem a sua única esperança no Senhor. E é interessante, né, que o texto diz, sabe
como é que esse Deus Todo-Poderoso se movimenta no eixo da história, já que a gente reconhece esse agir dele e tributa honra e glória, então ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Ou seja, Deus age com seu poder redentor, com sua ação extraordinária, nesse contexto de desfavorecidos que nele esperam, e muda a trajetória da vida dessas pessoas, mostrando o seu poder. E nessa percepção das pessoas que, vamos dizer, não têm chance no ambiente social, é destacado o necessitado e o pobre, mas, na sequência, ele diz até onde vai essa benevolência divina, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. E é interessante, na história bíblica você tem várias pessoas que saíram de uma situação de anonimato, de indiferença, de desprezo, de uma condição muito difícil do ponto de vista socio-relacional, serem trabalhados por Deus para mostrar para a gente que muita coisa que num determinado ambiente social parece ter um preço muito grande, para Deus não tem valor. E tanta coisa que tem muito valor, na verdade não tem preço. E assim, Deus trabalha de uma maneira extraordinária, e o desfecho do Salmo, vamos assim dizer, onde é que acaba, né, essa palavra divina tão extraordinária que se volta no seu desfecho para mostrar por que Deus deve ser tão celebrado, para mostrar por que faz sentido a frase "quem é como o Senhor", e aí ele vai dizer algo que ninguém esperaria. Ele diz: ele dá um lar à mulher estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. E termina dizendo aleluia. Então veja que coisa interessante. Nós sabemos que a vasta maioria das sociedades antigas, a gente tinha uma situação em que as mulheres raramente tinham qualquer nível de protagonismo. Uma sociedade de perfil predominantemente masculino, e nesse caso a situação das mulheres, e com raras exceções, e às vezes exceções não tão elogiosas, era algo muito complicado. É curioso que nesse universo assim tão problemático, em diversos pontos você vê, né, o eclodir de elementos significativos em favor das mulheres de uma maneira especial. Primeiro num contexto em que as pessoas tinham, eu diria, um senso mais adequado do que é a vida. Hoje a gente vive, parece em grande parte, com a ilusão, porque os recursos estão disponíveis. Parece que a maioria das pessoas vivem como se eles fossem viver para sempre, como se eles nunca fossem enfrentar problemas difíceis na sua trajetória. E nesse mundo, sem amparo médico suficiente, nesse mundo tão limitado, à mercê das intempéries que podiam alcançar a vida das pessoas, dos conflitos, das guerras, as pessoas entendiam isso, né? E por isso a coisa mais importante que havia e que aparece com tanta força na Bíblia hebraica é o valor e a importância da vida. E a vida está ligado com o nascimento, e o nascimento está ligado com o casal. E o casal tem aí o elemento mais extraordinário de trazer a vida humana neste mundo, a figura da mãe. Então o Salmo diz, quer saber onde é que está o olhar divino mais extraordinário? Quer saber por que a festa divina precisa aumentar o seu som? Porque Deus faz isso. Ele pega a mulher estéril, né? Essa figura é tão interessante que Deus diz para Israel, olha, o teu Criador é o teu marido. E mostra que essa felicidade, isso vai aparecer lá em Isaías 54, ele diz que essa felicidade está com esse Deus da vida que vai, vamos dizer, tirar essa realidade da vida de situações inusitadas. Então, quer dizer, se tem um negócio que Deus coloca lá no topo, para falar na linguagem de hoje, a gente pode dizer é top, é a realidade da maternidade.
Aí você fala, Sayão, você está tirando leite de pedra, né? Um salmo tão pequenininho aí, termina com a mãe. Então, mas isso é um texto único que aparece na Bíblia. É mesmo? Pois é, dá uma olhada comigo, que coisa interessante. Eu não vou precisar detalhar, porque todo mundo sabe. A história do primeiro patriarca, ela começa como ele se casa, a sua esposa, chamada Sarai, que depois muda de nome para Sara, e Abraão fica numa situação muito terrível, desesperadora, porque Deus promete um filho, a gente sabe muito bem que Sara não consegue ter filhos porque ela é estéril. Aliás, o texto bíblico vai dizer isso até em Romanos, né, que ela estava num ponto em que o seu ventre, né, era amortecido, nenecrômenos, né, não tinha nem condição de ter vida, né, e aí ela acaba sendo visitada por Deus, e lá em Gênesis 21, Sara deixa de ser estéril para ser a mãe de Isaac. Pois é, quando você lê um pouquinho depois na história do casamento de Isaac, Gênesis 25, 21, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque ela era estéril. Rebeca também é estéril. Quando a gente continua caminhando aí pela trajetória das famílias patriarcais, a gente vê um pouquinho mais para frente, Gênesis 29 e 21, agora é a vez de Jacó, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéril. Você está vendo? Todas as mulheres protagonistas, as matriarcas fundamentais da história de Israel eram estéreis. Então veja que coisa. Primeiro, na Bíblia, a ideia de mãe ganha uma prioridade significativa. E para mostrar como isso tem valor, o texto bíblico constrói a história da redenção de uma maneira tão especial que a maternidade ela é especialmente iluminada pela intervenção divina diante da fragilidade humana de não poder dar continuidade à vida. Então, esse aspecto que envolve a esterilidade, ela aqui recebe a mão abençoadora de Deus, especialmente para mostrar o seguinte, olha, sabe quem é o patriarca? É um homem protagonista, bem de vida, rico, que tem todas as coisas à sua disposição e que, vamos assim dizer, na sociedade antiga pode qualquer coisa. Quando chega na hora daquilo que envolve a vida, que precisa ser enxergada sob a luz da realidade sagrada, não existe nada que se possa fazer. Por isso vai ter até essa dimensão de Abraão, por exemplo, passar anos numa angústia muito grande. E até o evocar de atitudes inadequadas para tentar lidar com essa questão. Até que a bênção divina chega e nós vamos observar a importância fundamental e única da maternidade que ganha contornos especiais pela intervenção divina. Não é sem razão que a gente vai perceber que esse elemento aparece na história. Veja a história de Ana, por exemplo, né? Em 1 Samuel, ali no capítulo 1, capítulo 2, quando vai nascer aquele juiz e profeta que vai ser fundamental na história israelita. Veja, por exemplo, a história interessante do maior líder, né, da história de Israel, que é Moisés, que tem uma mãe que recebe, vamos dizer, a proposta de uma esterilidade política por conta do faraó que ordena que as mulheres hebreias não tenham filhos. E ela enfrenta isso e dá à luz um filho. Você percebe? Todos os filhos dessas mães na história redentiva são milagres de intervenção divina que colocam a figura da mãe num protagonismo silencioso
na história da redenção. Essa realidade é tão importante, tão séria, que a Bíblia, quando vai falar da extrema crueldade que pode estar presente na realidade humana, ela vai dizer que nós sabemos que a lei, 1 Timóteo 1,9, ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Interessante que fala de homicidas, só que separa. Antes menciona matar pai e mãe, porque é uma coisa diferente de ser homicida, exige um nível de crueldade muito além do minimamente razoável. Então veja que coisa interessante a gente olhar para a realidade do nosso mundo de hoje. É interessante. As pessoas, as mulheres, elas tantas vezes são levadas a pensar que elas serão pessoas diferenciadas, elas receberão a colagem social externa da opinião de valorização do mundo à sua volta em função da sua aparência física. Olha, a mulher precisa, prestar um tributo à sociedade e tem que passar a vida gastando não sei o quantas coisas para desempenhar um papel social a partir de uma estética exigida por outrem. A mulher é valorizada porque ela está numa situação de uma performance profissional. E tudo bem, é legítimo uma coisa, mas parece que o senso de valoração é colocado nisso, simplesmente ponto final. Ou então, no seu desempenho econômico, puxa, a pessoa que deu certo agora comprou mais isso e se desenvolveu, ou talvez no desempenho acadêmico. Mas é impressionante como, apesar do Dia das Mães, apesar do comércio gigantesco, parece difícil, atenção, na sociedade de hoje, tantas mulheres olharem e falarem, puxa, que extraordinário e que feliz foi na minha vida eu ter tido o sucesso de mãe. Eu ultrapassei a Sara, ultrapassei a Rebeca e Raquel ficou lá para trás. E isso simplesmente é glorioso demais. E por causa disso eu vou dizer aleluia, aleluia, Deus é aquele que deve ser louvado do nascente ao poente. Você percebeu que no nosso mundo nós acabamos entrando num tipo de sociedade que olha o desempenho das pessoas e deixou de enxergar o valor profundo das coisas pequenas e valiosas que comovem o próprio Senhor. E então eu acho impressionante quando a gente começa a olhar com atenção a sabedoria extraordinária da Bíblia. E hoje eu olho para um mundo confuso, o mundo de pessoas pobres, necessitadas, em dificuldade, como o próprio Salmo aparece, que tem dificuldade de ter planejamento na vida, e ali você encontra muitas mães. Mães, mas talvez em situação de necessidade de auxílio, de ajuda muito maior do que seria o razoável. Mas quando você olha para o mundo desenvolvido, o mundo inteligente, o mundo que se acha mais sábio, você olha para o eixo do Atlântico Norte, para os países mais desenvolvidos da Europa, da Ásia, ou mesmo para a classe alta brasileira e dos diversos países das Américas, é interessante que parece que falta o verdadeiro elogio da mãe. Hoje nós temos países em desespero porque muitas pessoas não desejam casar, não desejam ter filhos, elas simplesmente definem a sua vida em função do mercado e ponto final. Parece que trazer uma vida ao mundo e ser capaz de ser palco desse milagre divino de trazer um ser humano que viverá uma vida
que pode transformar a história aqui e viverá pela eternidade, deixou de ter brilho. Será que estamos de fato numa época de maternofobia? Será que uma das coisas mais nobres da história, tão celebrada como a mãe, deixou de ter o devido protagonismo? E para encerrar nossa reflexão, eu acho tão curioso, e eu diria para vocês que eu acharia até razoável e normal, olhando até para a sociedade antiga, que a gente tivesse figuras como Sara, como Ana, mãe de Samuel, ou até mesmo como Joquebede. Mas dois outros textos bíblicos chamam muito a minha atenção. Por quê? Olhando para a sociedade antiga, de protagonismo masculino, que em grande parte é refletida no contexto dos textos bíblicos, ainda que na essência o texto bíblico apresenta essa ideia de que homem e mulher são parceiros e estão numa sintonia complementar, né, que é o sentido da expressão Ezer Kenegdo, lá em Gênesis 2, quando a mulher é aquela que auxilia e se encaixa perfeitamente com o homem. É muito curioso que Paulo vai falar, né, dos limites ali naquele contexto das mulheres no seu agir ministerial no contexto de Éfeso. E aí ele vai dizer o seguinte, mas eu quero dizer para vocês que não faz sentido o homem achar que de alguma maneira ele é essencialmente superior a qualquer mulher. E para explicar isso, ele vai dizer em 1 Timóteo 2, verso 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, no entanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. A palavra ser salva aqui não tem a ver com salvação no sentido de perdão de pecados. A ideia de ser salva é ser restaurada. Quer dizer, diante da visão que a mulher estava numa situação inferior, porque na narrativa da criação ela vem depois e ela participa de maneira significativa ali no primeiro pecado, a Paulo vai dizer, olha, vocês não devem pensar que a mulher está numa situação de desvantagem permanente e plena, porque, assim como na narrativa bíblica a mulher veio do homem, todo homem que nasce nesse mundo vem da mulher. Ela dá à luz filhos. Então, a maternidade marca uma realidade única que faz com que todo homem orgulhoso e dono de qualquer coisa nesse mundo seja filho de alguma mãe. E, portanto, ele não tem como se achar grande coisa quando ele for celebrar o seu orgulho, ele bate os olhos na sua mãe e lembra que ele procede de uma mulher que marca a sua condição extraordinária e, claro, não somente pela maternidade, mas por uma vida virtuosa em sintonia com as diretrizes da parte de Deus. Então você percebe que o argumento maior para mostrar essa plena equivalência de valor entre a mulher e o homem surge em 1 Timóteo a partir da maternidade. E para a gente fechar, o que a gente pode dizer? Que a pessoa, talvez, mais eu diria, inimaginavelmente extraordinária da história bíblica é Maria, a mãe de Jesus. Porque você imaginou? A gente está pensando em Abraão, ok. Moisés, ok. Qualquer um dos protagonistas. Mas quando você pensava no Messias, Filho de Deus, olhando para as profecias, olhando para tudo que você estava imaginando, quem é que imaginaria o papel extraordinário da mãe? E é interessante, particularmente em Lucas, quando você abre capítulo 1 de Lucas, você vai ver o que há de tão extraordinário na pessoa de Maria, a mãe
que ultrapassa o milagre da esterilidade, essa concepção virginal única, diferenciada no nascimento de Jesus. Então, Maria traz para a gente aqui, mais uma vez, uma posição tão única e diferenciada na maternidade. Vamos dizer, é o oposto, é o paralelo, o contraponto do que acontece com Eva, de maneira tão impressionante que eu fico olhando, por exemplo, para a história de todos os grandes indivíduos protagonistas da fé que Deus os convoca, os chama. E interessante que em quase todos os casos você vê uma atitude reticente. Você vê uma atitude, Senhor, eu preciso saber se o Senhor vai estar comigo mesmo. Olha, Senhor, não manda eu não, manda o Arão porque ele sabe falar direito. Olha, Senhor, não sei o quê. Pessoal, Maria devia ter 15, 16, no máximo 18 anos de idade. Você pensa na vida dessa mocinha ali nessa situação da gravidez, o anjo chega e fala para ela, ela vai dizer duas coisas tão impressionantes, que ela se alegra em Deus, seu Salvador, mostrando a sua humildade, o reconhecimento que ela tinha dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados e que Deus era o seu Salvador, e ela simplesmente diz, seja feita a vontade do Senhor. O que me surpreende, Maria, é que ela em nenhum momento diz, como, Senhor? Nessa idade? O que eu vou explicar lá em casa? Senhor, eu sou uma mulher, uma menina nessa, e eu preciso explicar para o pessoal que faz exigências estéticas, eu preciso explicar as coisas para os religiosos, eu preciso explicar as coisas para a família. Deus, eu tenho que preservar minha honra, eu tenho que aparecer bem na fita. Como o Senhor me deixa passar por isso? Maria é uma das maiores exceções da história, que simplesmente diz, seja feita a vontade do Senhor. Então, nesse dia especial, quando a gente pensa na grandiosidade de Deus, todo o poder, tudo aquilo que pode ser feito, coisa mais interessante contra uma sociedade que deixou de valorizar a vida, que passou a dar prioridade para as cenas todas fakes e trabalhadas no cenário da farsa social que serve principalmente aos interesses maiores e que escraviza homens e mulheres a estarem a serviço de forças que vão além dos interesses do bem comum, surge a figura da Estéreo, da mãe dessas mulheres da história, e principalmente de alguém como Maria, para dizer para todas vocês e para todas as famílias em sintonia com a palavra de Deus, de verdade, feliz Dia das Mães. E que Deus nos abençoe.